Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso curso Doenças do Nosso Século, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. É um prazer enorme estar com você de volta. E antes de começarmos a nossa aula, eu quero falar para você sobre o nosso material. Está aqui, ó, já está pronto, As Doenças do Nosso Século, primeira parte, está aqui. Aqui você vai encontrar todo o conteúdo das doenças intrapessoais, doenças sociais e doenças espirituais. Estão aqui, ó. E já lançamos a segunda parte do nosso curso, Doenças do Nosso Século, parte 2, Doenças da Alma, Ansiedade. Este volume aqui vai tratar especificamente da questão da ansiedade. Você poderá adquirir conosco, ligando ou mandando um WhatsApp para esse número que vai aparecer aí na sua tela. E o preço de cada um deles é R$20, cada livrinho desse, mas você pode comprar os dois pelo preço de R$15 e já ganha um desconto aí, tá bom? Se você mora em Londrina, entre em contato conosco. Se você faz parte de um dos nossos grupos de estudo, você pode comprar lá no seu grupo mesmo, quando nós tivermos a nossa reunião presencial. Se você não estiver tendo reuniões presenciais, está recebendo os estudos pelo WhatsApp, então você entra em contato conosco e nós vamos entregar para você, tá bom? Ok, vamos dar início hoje à nossa 7ª doença na área social. É a aversão ao bem. Hoje vamos falar da aversão ao bem. A palavra de Deus nos alerta para algo terrível que acontecerá nos últimos dias. Os homens serão inimigos do bem e se negarão a praticá-lo. Olha que coisa séria, meus irmãos. A palavra de Deus diz que os homens, eles vão se negar a praticar o bem. Eles não somente serão inimigos do bem, mas não vão querer praticar o bem. O que isso significa? Significa que na sociedade moderna, os valores serão invertidos. As pessoas amarão os maus e desprezarão os bons. Sabe uma coisa que eu estou muito impressionado? Porque eu gosto muito de filmes e séries. Gosto mesmo. Claro que eu faço uma seleção, procuro assistir coisas que são assim, que não são tão graves, né, irmãos? Porque está difícil hoje você filtrar alguma coisa que realmente não traga alguma informação, alguma ideologia satânica, no mínimo mundana. Isso é complicado, né? A gente sabe disso. Mas eu tenho assistido algumas séries e uma coisa que eu tenho observado é que está se tornando cada vez mais comum produções aonde se tenta fazer com que o bandido é que seja o herói. As pessoas têm que torcer para o bandido. Assisti recentemente um filme com a minha família e a gente ficou no final sem saber o que fazer, porque simplesmente na história que nós assistimos não havia uma pessoa boa, sabe aquela figura do herói, daquele que está querendo fazer o bem, sabe, vencer o mal. Não, as duas partes que se confrontam na história são bandidos. Bandidos, é um bandido tentando destruir o outro bandido e o espectador tem que escolher, torcer para um dos dois lados. É impressionante como que os valores estão invertidos na nossa sociedade. Agora, nós podemos ver esse terrível modelo dos nossos dias, não somente nos filmes, nas séries, né, de televisão, mas também até mesmo nos relacionamentos entre as pessoas. Aumenta cada vez mais o número de pessoas que estão comprometidas com o mal, com o que é errado, fazendo com que o errado venha a se tornar o certo. Que coisa impressionante, irmãos. O Salmo 14, versículo 1, faz referência ao nécio, que tem afirmado a inexistência de Deus. Ele se refere aos homens que têm se corrompido. O salmista faz uma declaração terrível que parece se aplicar bem aos nossos dias. Não há quem faça o bem. Olha que coisa. Uma afirmação terrível, não é? Porém, parece que isso está se tornando muito comum nos nossos dias. Não há quem faça o bem.
Mesmo que pareça uma declaração um tanto exagerada, essa é a impressão que temos quando olhamos para a realidade que nos rodeia. Muitos jovens em nossas universidades se confessam ateus. Aumenta o número de pessoas desiludidas com a religião. Os escândalos envolvendo pastores e padres praticantes de pedofilia, homossexualismo e prostituição têm levado muitas pessoas a questionarem a integridade do cristianismo. Estes são alguns sinais que enfrentamos que identificam essa terrível doença do nosso século, a aversão do bem. O sábio livro de Provérbios nos ajuda a separar a sociedade moderna em dois grupos. Vejamos o que ele diz. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Provérbios 28, 5. Vejam que ele nos mostra que existem pelo menos dois tipos de pessoas: os homens maus e os que buscam ao Senhor. Não são homens maus e homens bons. São homens maus e homens que buscam ao Senhor. Jesus deixou claro que não existem homens bons. Por isso, o proverbista aqui está muito correto na colocação dele. Não existem homens bons. E Paulo reafirmou a verdade de que não existe quem faça o bem, em Romanos capítulo 3, versículo 12. O segundo grupo apontado pelo sábio é aqueles que buscam o Senhor. Os homens maus não entendem a justiça, por isso suas ações são marcadas por injustiça e corrupção. Eles enganam e são enganados. Mas sempre haverá, queridos, aqueles que buscam o Senhor e entendem a justiça. Essa é uma forma de combatermos essa doença, sendo pregadores da justiça no meio de homens maus. O apóstolo Paulo, ele completa o pensamento do sábio Salomão, apontando inclusive o destino desses homens que têm aversão ao bem. No versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios, ele diz: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A maldade cobra o seu preço, pois os homens que são maus irão de mal a pior. O mal é retornável, nunca se esqueça disso. Fazer o mal para alguém é como jogar um bumerangue, ele volta. A Bíblia nos alerta para a lei da semeadura e da colheita em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo afirma enfaticamente que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. A colheita sempre será de acordo com a semeadura. Todos que semeiam mal farão, mais cedo ou mais tarde, a sua colheita. Eu lembro que, quando eu era criança, eu ouvia muita expressão, né? Naqueles filmezinhos de criança, né? De bandido e ladrão, sempre eu vi a expressão: o crime não compensa. E é uma verdade, queridos. O crime não compensa porque o preço dele é caro e ele sempre vai retornar para o transgressor. Agora, como combater a aversão ao bem? Essa é a questão que eu quero tocar aqui nessa aula. Como é que nós podemos combater a aversão ao bem? Paulo nos dá uma boa dica para combatermos essa doença do nosso século. Vamos ver o que ele nos diz em Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Paulo está se referindo às qualidades que devem estar presentes na vida de um discípulo que almeja ser bispo na igreja. Aqui temos a figura de uma pessoa que ela almeja, ela deseja ser bispo. Como é que deve ser, então, o perfil desta pessoa? Este homem deve ser, primeiramente, irrepreensível, que não significa que deve ser perfeito.
Ele deve ser um homem que não é passível de ser repreendido a todo momento. Não deve ser praticante de algo que seja condenável. Também não deve ser beberrão. De preferência, deve ser abstêmio para evitar escândalos devido ao excesso de bebida alcoólica. Deve ser um homem calmo, tranquilo, não dado a brigas, não dado a espancamentos, especialmente dentro da sua casa. Não deve ser cobiçoso, ganancioso, mas hospitaleiro, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Em meio a todas essas virtudes, Paulo aponta uma que é importante para o nosso estudo sobre a aversão ao bem. Ele deve ser amigo do bem. Essa é a arma que combate a aversão ao bem. Devemos deixar de ser inimigos do bem e nos tornarmos amigos do bem. Para sermos amigos do bem, eu acredito que vamos precisar mudar nosso comportamento. Então preste bem atenção agora. Agora nós vamos ver como deve ser essa mudança de comportamento. Vou passar para você aqui algumas sugestões práticas que eu aprendi na minha luta contra essa doença, porque eu já lutei contra essas doenças na minha vida. Agora vamos ver, então, o que eu pude aprender na minha luta contra a aversão ao bem. Primeiro, para nos tornarmos amigos do bem, vamos precisar decidir fazer o bem a todos e a qualquer hora. E isso é uma decisão, presta bem atenção, não é vontade. Eu posso não estar com vontade, mas eu tenho que fazer o bem. Na semana passada, bateu na porta da minha casa, já à noite, era umas 9h30, quase 10 horas da noite, bateu palma lá fora, a minha esposa olhou e falou, tem alguém fora. Aí eu fui lá, era um rapaz que estava pedindo comida. Eu não queria atender ele, irmãos, sou sincero. À noite, uma pessoa que eu não conheço, estranha, a minha garagem é meio escura para você ser lá fora, estava tudo contribuindo para eu mandar o cara embora. Mas, meu coração, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, atende o moço, faça o bem, faça o bem. E eu então falei, Senhor, em nome de Jesus, eu me cubro com teu sangue e eu vou lá coberto pelo sangue de Jesus. E nós não tínhamos comida em casa, mas tínhamos comido pizza e tinha sobrado uma fatia de pizza. E a minha esposa colocou um pouco de suco e eu levei para ele. E entreguei na mão dele, eu fiz o bem para ele, mas eu tomei uma decisão. Eu ouvi uma orientação do Espírito Santo e tomei uma decisão. Fazer o bem a todos e a qualquer hora. Claro que você não precisa. Uma vez aconteceu a mesma coisa, mas era 1h da manhã. Aí eu falei pro moço, olha querido, eu sinto muito. Hoje não vai dar para te atender, volta amanhã durante o dia. Isso não é horário de você bater na minha porta para pedir alguma coisa, né? Infelizmente eu não posso correr o risco de sair fora para te atender. Né? Então às vezes acontece, mas não é porque eu não queira fazer o bem. Na verdade o rapaz que chegou numa hora totalmente imprópria. E a situação dele eu poderia resolver em outra hora. Muitas vezes nós resistimos de fazer o bem porque somos egoístas, somos avarentos, mais centrados em nós mesmos do que no próximo. E aí então está errado. Vamos precisar, em segundo lugar, adotar uma postura de justiça e acertar em nossas vidas aquelas situações que não estão corretas à luz da palavra de Deus. Talvez não tenha que acertar nossos impostos, nossas contas atrasadas, nossas dívidas pessoais e nossos problemas de relacionamento. Então nós vamos precisar adotar uma postura de justiça e acertar a nossa vida. Isso é resistir à aversão ao bem. Terceiro, e por último, enfim, vamos ter que decidir por sermos verdadeiros discípulos de Jesus e elegê-lo como nosso herói, nosso modelo de ser humano. Se você quiser ter uma boa lista de atitudes a serem tomadas por um amigo do bem, leia e medite nas bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão do Monte. Ali, ele nos apresenta 8 características presentes no caráter de um discípulo dele. Essas características devem ser praticadas por todos aqueles que desejam ser amigos do bem.
Eu creio que há mais atitudes que podemos tomar para sermos amigos do bem, mas elas serão desdobramentos dessas três. Se tomarmos hoje mesmo a decisão de sermos amigos do bem e fizermos algo para atingir esse alvo, estaremos no caminho da cura para esta doença do nosso século. Que Deus o abençoe. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, e quero declarar sobre a tua vida a bênção de vencer essa terrível doença do nosso século. Como eu disse, muitas pessoas dos nossos dias serão inimigas do bem. Mas nós, discípulos de Jesus, decidimos, primeiramente, fazer o bem a todos, a qualquer hora. Decidimos ser verdadeiros discípulos de Jesus, adotando uma postura de justiça e acertando em nossas vidas aquelas situações que não estão corretas à luz da palavra de Deus. Pai, que o Senhor abençoe agora, neste momento, todos os nossos alunos. Que pela tua graça, pelo teu poder, possam se tornar amigos do bem. Amigos daquilo que realmente o Senhor mais almeja na vida de um discípulo. Ser um imitador de Jesus. Fazer o bem a toda hora e não importa a quem. Que sejamos praticantes do bem, como o Senhor Jesus foi. A tua palavra diz que nenhuma das pessoas que foram trazidas ao Senhor, enfermas, endemoniadas, oprimidas, voltaram do mesmo jeito. Porque o Senhor decidiu ser bênção na vida delas. E o Senhor ensinou os seus discípulos a orar pelos necessitados, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a fazer o bem a todos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe neste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que bênção. Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, dá o seu like aí, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal e acesse o sininho para você receber as informações dos novos vídeos que estamos postando. Nós postamos em torno de 3 a 4 vídeos por semana. Então você precisa estar acompanhando não somente o curso Doenças do Nosso Século, mas os outros cursos também. Ok? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Doenças do Nosso Século. Fui. Deus abençoe.